Olá, gente! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tricomoníase. Quem está falando aqui é a Esther. Meu grupo é composto por mim, Aline Castro, Bárbara Artson, Bárbara Rocha e Beatriz Charbel. Bom, nós decidimos fazer uma mini pesquisa, dando um enfoque nos aspectos epidemiológicos dessa parasitose em questão. Esperamos que vocês gostem. Antes de aprofundar nos aspectos epidemiológicos em si, a gente precisa falar um pouquinho sobre as características geral da tricomoníase. Bom, ela é uma parasitose causada pelo parasita Trichomonas vaginalis, que é um protozoário extracelular da mucosa urogenital. É importante falar que um terço das infecções causadas pelo Trichomonas vaginalis são assintomáticas. E no homem, então, nem se fala, é assintomático na maior parte dos casos. Os principais sintomas manifestados são descarga vaginal, clara ou purulenta, que é ali, né, o corrimento vaginal, a irritação vulvar e a inflamação. Então, gente, agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre os aspectos epidemiológicos que estão relacionados com a tricomoníase. Para começar, a gente trouxe uma tabela que foi feita através do resultado de um estudo que acabou sendo executado em Pernambuco em 2014 e contou com a participação de 92 mulheres. Todas essas mulheres, elas foram diagnosticadas com tricomoníase e a tabela mostra para a gente as principais características que essas mulheres manifestaram ter. Então, por exemplo, em relação à variável idade, a gente consegue ver através da leitura da tabela que a maior parte das mulheres parasitadas com tricomoníase, elas tinham entre 20 e 30 anos de idade. Já em relação ao estado civil dessas mulheres, a maior parte delas eram casadas, e no que diz respeito à escolaridade, a maior parte dessas mulheres, elas acabaram manifestando, né, terem tido até 9 anos de estudo. Isso é um dado importante porque significa que a maior parte delas, a maioria delas mesmo, não conseguiu concluir o ensino médio. Em relação ao número de filhos, a grande maioria relatou ter entre, né, um e dois filhos, e por fim, a gente destaca que a maior parte das 92 mulheres que participaram dessa pesquisa, elas moravam em uma área que era abrangida por uma OBS. Ainda falando sobre dados epidemiológicos e sobre o estudo que a Bárbara citou, que foi feito em Pernambuco, no período de 2010 a 2014, eu vou falar um pouco sobre os sintomas que as mulheres que desenvolveram a tricomoníase relataram no consultório. O principal deles é o corrimento vaginal. E isso corrobora muito com o que a Esther falou lá no começo da nossa apresentação sobre a principal sintomatologia dessa parasitose. Então, o corrimento, como pode ser visto nessa foto de cima, ele tem um aspecto esbranquiçado, tem presença de bolhas, que é bem típico da tricomoníase. Na imagem de baixo também há a presença do corrimento vaginal em torno ali dos pequenos lábios, grandes lábios. Nessa fotografia que pode ser vista a genitália externa com uma distância maior. E outro sintoma também que foi bem relatado foi o odor fétido, né, do corrimento que fica impregnado nas roupas íntimas. Além disso, presença de inflamação também foi relatada, né, gerando dor, gerando edema, inchaço, né? E também o prurido, que é uma coceira muito desagradável e desconfortável na região genital. Dessas 92 mulheres que participaram desse estudo, 31,5% delas relataram que, antes mesmo de desenvolver a tricomoníase, já tinham diabetes e 21,7% dessas mulheres tinham a hipertensão. Bom, gente, então agora eu vou falar um pouquinho da concomitância da tricomoníase com herpes genital e clamídia. Uma pesquisa feita em Aracaju nos anos 2004 e 2005 percebeu-se que houve uma concomitância da prevalência de herpes genital e clamídia nas portadoras de tricomoníase. Então, isso serve para a gente verificar que, muitas das vezes, quando a pessoa tem um IST, ela pode ter uma outra IST juntamente, né? Então, é importante o tratamento de todas essas ISTs. Bom, então as principais complicações de tricomoníase seriam a neoplasia cervical, a infertilidade, a doença inflamatória pélvica atípica e o maior risco de infecção por HIV. Tem risco também de ocorrer um parto pré-termo, ou seja, o neném nasce antes da hora, o que pode ser bem complicado, né, em questão da prematuridade.
Um estudo feito nos Estados Unidos no ano de 2007, com 3 clínicas públicas, verificou-se que havia 540 mulheres infectadas com tricomaníase e foi feita uma pesquisa com 256 parceiros dessas mulheres. Desses 256 parceiros, 177 estavam também infectados com tricomaníase e 136 desses 177 parceiros eram assintomáticos. Isso é importante para a gente notar que existe sim, quando um indivíduo está infectado, o parceiro dele tem um grande risco de também estar infectado. E para a gente notar também que no caso dos homens, uma grande quantidade deles é assintomático e isso dificulta, né, o diagnóstico e o tratamento da tricomaníase. Então, gente, um pouquinho mais sobre a profilaxia, né? Como prevenir a tricomaníase. Então, é muito importante saber o histórico pregresso de ISTs do parceiro, claro que sempre utilizando os preservativos. É muito importante garantir uma educação sexual, não partilhar roupas íntimas, calcinha, biquínis, toalhas. É muito importante o tratamento assintomáticos, né, para evitar passar para outras pessoas, já que é tão difícil o diagnóstico. E também a esterilização dos fômites ginecológicos. Então, gente, esse é o nosso caso clínico. Eu queria que vocês participassem também lá no AVA, né? Então, suponha que você está num plantão no Hospital Universitário das Ciências Médicas e chega uma paciente grávida de 2 meses. Ela relata sentir dispareunia, que é dor na relação sexual, um corrimento fétido nas suas vestes íntimas e bastante prurido. Então, após feita a anamnese e a realização dos exames parasitológicos, foi visto que ela realmente tinha tricomaníase. Você, quanto médico, que conduta você teria para essa paciente grávida em relação a esse quadro clínico, né? Quais orientações e qual tratamento você faria para ela? Então, gente, esse foi o nosso trabalho, nossas referências bibliográficas, e espero que vocês tenham gostado.